Olá, bem-vindo à Escola de Intercessão ADP. E você pode estar se perguntando, o que significa isso? ADP significa amor, discipulado e posicionamento. É um programa que um projeto que o Senhor colocou em nosso coração, que divide em três partes. A primeira parte é o amor, é entender o amor de Deus, o amor que mandou o seu único filho morrer naquela cruz para nos salvar. Então esse amor tem a ver com salvação, libertação e cura. É o primeiro passo do nosso projeto. O segundo passo é discipulado, é a disciplina, é a escola. Por isso que surgiu a escola de intercessão, que é para termos conhecimento da palavra de Deus, da vontade dele para o intercessor, entender o que é intercessão, entender o que é a intercessão no reino. Então o Senhor está nos dando conhecimento dentro da sua palavra, para que nós possamos seguir para o terceiro passo, que é posicionamento. É sair da teoria e ir para a prática. Né? Posicionamento tem a ver com trabalhar com intercessores, levantar ministérios de intercessão. Nós queremos ter uma rede de apoio para intercessores, não independente da igreja local, porque o Senhor nos levantou para ser intercessores dentro da nossa igreja local, fortalecendo a igreja, fortalecendo o reino e assim trabalhar como pedras vivas, né, nesse fundamento, nessa fundação que o Senhor está construindo. Então, eu ainda não me apresentei, mas o meu nome é Tainã Penteado, sou casada com o Tiago Penteado e temos um filho, o Benjamin. Nós congregamos na Igreja Luz para o Mundo, que é liderada pelo pastor Joel e o pastor Luiz. Estou lá nos últimos 3 anos à frente do Ministério de Intercessão e para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho convicção, assim, verdadeira, que Deus me levantou para levantar intercessores com conhecimento, autoridade e propósito. E agora eu quero te convidar a começar a fazer parte disso. Essa aqui é a nossa primeira aula da Escola de Intercessão. E é um prazer muito grande poder dividir isso com você. E nós não podemos começar essa aula sem primeiro falar o que é oração. Né? Oração realmente é comunicação entre nós e Deus. Mas eu fico pensando que os discípulos eles tiveram o privilégio de estar com Jesus. Eles viam Jesus no meio da multidão, eles viam Jesus, né, com os religiosos da época, mas eles viam Jesus também ali na sua intimidade, com seus amigos, com sua família. Eles tiveram o privilégio de ver, né, o temperamento de Jesus, a personalidade dele, como ele era, ver também os seus hábitos. E de todos os hábitos, de tudo que eles poderiam perguntar a Jesus. Teve um discípulo que pediu a ele, você pode ler lá em Lucas. Ele pediu ao Senhor que ensinasse a ele a orar. E nós vemos que Jesus muitas vezes ele saía, né, no meio da multidão para ter tempo de oração. E eu fico me perguntando por que ele, sendo Deus, ele precisava desse momento. Porque Jesus, mais do que ninguém, ele sabia que aquele momento ali, aquela conversa com Deus, era uma conversa onde você fala, mas você também escuta a voz de Deus. E não tem como você ter esse momento, né? Esse momento de você conversar, de você falar e ouvir o Senhor e não criar ali um relacionamento. Por isso que Jesus foi tão categórico em dizer que oração não são vãs repetições. Porque o Senhor está interessado em ter essa conversa, esse diálogo conosco. Então, oração é o lugar onde você fala, onde você escuta o Senhor e mediante essa comunicação contínua, cresce ali, cria-se ali um relacionamento. Né? Não tem como você também se relacionar com Deus e não ter uma transformação verdadeira. Então Jesus entendia a preciosidade desse momento, que não era sim uma simples conversa, mas era sim um relacionamento, um tempo de relacionamento com Deus. Ele sendo o próprio Deus, ele como homem, ele precisava desse momento. Então Jesus foi o nosso melhor exemplo de alguém que separava e que apreciava esse momento de oração. E oração tem a ver com comunhão, oração tem a ver com intimidade, oração tem a ver com relacionamento, dependência de Deus, né? Mas interessante que a oração na perspectiva bíblica, na visão hebraica, e quando nós vemos a Bíblia falando de oração, está falando muito mais nesse sentido, que é o sentido de quê? De autoexame, de alinhamento, de julgamento interior, e tudo isso diante de Deus. Então, vendo todas essas características, nós podemos ver que orar, portanto, é alinhar o coração com Deus, não apenas falar com Ele. É um lugar onde o homem se posiciona diante de Deus para ser transformado. Essa é a beleza da oração. Se olharmos na Bíblia, vamos ver também que tem tipos diferentes de oração.
Por exemplo, tem a oração que é de adoração, onde o foco é quem Deus é. É honrar, é contemplar quem Deus é. Tem também a oração de ação de graças, que tem a ver com gratidão. O foco é o que Deus fez, é o que Deus faz. Então tem a ver com a nossa gratidão. Você pode, na sua apostila, você vai ter referências bíblicas. Mas você pode ver lá em 1 Tessalonicenses 5:18, Salmos 104, Filipenses 4:6, onde fala que em tudo dai graças, né? E tem também a oração de súplica, a oração de petição, onde o foco é a nossa necessidade pessoal. É quando nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades do dia a dia, as nossas necessidades imediatas. Tem também a oração de confissão, onde o foco é uma condição espiritual, onde nós pedimos ali perdão ao Senhor pelos nossos pecados, né? Onde nós confessamos diante de Deus as nossas fraquezas. E tem também um outro tipo de oração, que é a intercessão. E é o nosso foco aqui da nossa escola. Porque a intercessão, como você viu nos outros 4 tipos que eu falei, o foco é você e Deus. Mas a intercessão muda o foco, não é mais você e Deus. Agora é a necessidade do outro e a vontade de Deus para aquela situação. Então, a intercessão, o foco é a vontade de Deus primeiramente e a necessidade do outro. Né? Isso tem a ver com alinhamento, isso tem a ver com amor, isso vai exigir também de nós, às vezes, uma guerra espiritual. Então, intercessão é um tipo de oração, mas ela tem as suas características bem exclusivas. E nós vamos falar sobre isso agora. Muito bem. Então, nós vimos o que é oração, nós vimos os tipos diferentes de oração que a Bíblia mostra, e dentro desses tipos tem a intercessão. Mas então, o que é intercessão? Né? Como falamos antes, a intercessão ela é uma parte, é uma dimensão específica da oração, porém, ela tem um foco e uma profundidade própria. Ok? Lembra que nós agora não estamos mais pedindo por nós, mas agora o nosso foco é a vontade de Deus e a necessidade do outro. Ok? Então, interceder é colocar-se diante de Deus em favor de pessoas, situações ou territórios, cooperando com aquilo que Deus deseja realizar. Uma coisa que nós precisamos entender: a intercessão, ela nasce primeiro no coração de Deus, no desejo de Deus. É você trazer o reino de Deus para a terra. Então, a intercessão não é uma coisa que é a percepção humana somente. Não. A intercessão tem a ver com nós entendermos o que Deus quer fazer naquela hora, o que Deus quer fazer na vida daquela pessoa, o que Deus quer fazer naquele território, naquele local. Pode ser sua cidade, pode ser o seu país. Então, a intercessão tem essa característica, ok? Se a gente for olhar no contexto do Antigo Testamento, a palavra que está mais próxima de intercessão é a palavra paga, que tem a ver o quê? Tem a ver com insistir, com interferir de forma intencional, né? Com intervir. E a pastora Zenete, ela explica isso muito bem, porque é colidir violentamente com as forças do mal. Então, nós vemos que a intercessão, ela não pode ser apática, ela não pode ser algo frio, mas ela é algo passivo, ela é algo ativo. Ela não ela não é algo passivo, ela é algo ativo. Então, ela é algo que não pode simplesmente ser parada ou parar, estagnar. Não, mas a intercessão, ela precisa ser algo em movimento, porque é no movimento que a vontade de Deus é feita, ok? Movimento com discernimento, claro. Um exemplo disso, né, é o exemplo de Daniel. Daniel, assim que ele viu que o tempo estava chegando, né, ao fim dos 70 anos, o que ele faz? Ele começa a interceder. E mesmo a resposta de Deus sendo enviada no primeiro dia, houve uma guerra espiritual ali. E por 21 dias, Daniel manteve perseverante, insistente naquilo que ele sabia que era a vontade de Deus. Então, outro exemplo também é Abraão, quando ele intercede por Sodoma. Ele foi insistente com Deus. Né? Ele perguntou a Deus mais de 2 ou 3 vezes, se tiver 10 santos ali. Então, ele foi insistente com Deus. Ok? Então, a intercessão não começa na necessidade humana. Nós precisamos entender isso. Mas começa na vontade de Deus. O intercessor, ele não cria uma demanda espiritual, mas ele responde a uma realidade que já existe no coração do Pai. E eu vou fazer um exercício aqui rápido com você. Faz assim com o seu braço. Imagina que isso aqui representa a vontade soberana de Deus. E esse aqui é você, é o intercessor. O que você faz quando você intercede? Você se alinha com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus, através da sua intercessão, possa chegar na terra, ok? Então, essa aqui é a vontade de Deus. Esse daqui é você. Quando você intercede, você alinha com a vontade dele. Não é ao contrário.
Não é a vontade da terra que vai fazer a vontade de Deus mudar, não. É a vontade de Deus que está aqui. E nós, como intercessores, nós vamos discernir qual é a vontade de Deus, seja para uma pessoa, seja para uma situação, ou seja para um local. Ok? E o que torna, então, a intercessão diferente? 3 pontos aqui importantes. Primeiro, como nós falamos, é colocar-se diante de Deus em favor dos outros. E na sua apostila tem referência bíblica. Eu te encorajo a ler cada uma delas. O intercessor se apresenta diante de Deus, representando necessidades que não são apenas suas, mas participando do cuidado ou do amor de Deus, da vontade de Deus por outros. Alinhamento com a vontade de Deus. Essa é a segunda coisa que torna a intercessão diferente. Né? Nós não, como nós vimos aqui no nosso exemplo, nós não estamos intercedendo para que a nossa vontade seja feita, mas que o reino de Deus seja feito na terra. E outra coisa, a intercessão requer posicionamento espiritual. Porque você não pode cooperar com a vontade de Deus sem você se posicionar espiritualmente, sem você ter uma maturidade espiritual, ok? O intercessor coopera espiritualmente com aquilo que Deus deseja estabelecer, respondendo com obediência e sensibilidade do espírito. Então, aqui nós aprendemos o que é intercessão. E agora nós vamos ver qual é a diferença, então, entre oração e intercessão. A pastora Zanete, ela é uma referência para mim. E ela tem uma frase que ela fala, não sei se foi ela que criou, mas para mim ela é a primeira que falou. Então ela diz assim, que toda intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. E isso para mim é muito claro. Eu queria dividir aqui com você, né, o que é oração e o que é intercessão. Então nós aprendemos que a oração pode começar em mim, pode ser algo que começa no meu coração. Porém, a intercessão sempre vai começar em Deus, com a vontade dele, ok? A oração pode ser espontânea, pode ser algo que surge ali na hora. Mas a intercessão, ela precisa de discernimento, ok? Discernimento do quê? Do tempo de Deus, da vontade de Deus e do querer de Deus também. Quando eu falo vontade de querer, qual a diferença? Porque às vezes nós queremos guerrear por algo, nós queremos entrar na brecha por algo que Deus não está nos chamando. Então, requer discernimento. A oração, ela pode ser momentânea. Pode ser algo que eu faço só em algum momento ali. Porém, a intercessão, ela exige perseverança. Um exemplo que nós temos disso é Daniel. Daniel, ele viu que os 70 anos estavam acabando e ele decidiu a se colocar na brecha, né, a interceder por aquilo. E a resposta dele veio no primeiro dia. Porém, houve uma guerra espiritual e ele jejuou por 21 dias. Então, isso aqui, ó, exige perseverança, ok? A oração expressa a necessidade, é aquilo que eu quero. Mas a intercessão, ela coopera com o propósito de Deus. Então, ela não pergunta aquilo que eu quero, mas ela pergunta o que Deus quer. A vontade de Deus, ela está em primeiro lugar. Então, aqui a gente tem, né, uma diferença. Lembrando que a intercessão, ela é um tipo de oração, porém com características diferentes de uma oração comum, digamos assim, ou diferente dos outros tipos que falamos. Então aqui a gente tem um exemplo, né, uma imagem para você saber agora qual é a diferença entre oração e intercessão, ok? Bom, nós entendemos então o que é oração, nós entendemos também o que é intercessão e as características específicas da intercessão. Agora nós vamos ver o papel do intercessor. Quem é o intercessor? Eu sei que nós temos, né, um dizer carinhoso de chamar a irmã do coque ou o irmão do fogo. A gente acha que o intercessor é só pessoas que gostam de orar. Mas a verdade é que todo cristão é chamado para ser um intercessor. Todo cristão é chamado para invocar a vontade de Deus na terra. Só que se a gente for ler lá em Ezequiel 22:30, a gente vai ver que Deus procurou alguém que estivesse na brecha, mas ele não achou. Isso quer dizer que o intercessor é aquele que entendeu essa necessidade. Né? O intercessor é aquele que entendeu o quanto gerar a vontade de Deus na terra é imprescindível. O intercessor, ele não é alguém passivo, alguém frio às circunstâncias, mas ele é alguém que ativamente, né, ativamente quer gerar a vontade de Deus sobre uma situação, sobre a vida de alguém. Então, ele é alguém posicionado, que entende que precisa discernir a vontade do Senhor e servir debaixo daquilo, ok? E quando nós pensamos nisso,
e olhamos na Bíblia, a função que está mais relacionada ao intercessor é o sacerdote. Só que antes eu queria só dividir com você. Olha só, alguns intercessores que nós tivemos que nós vemos na Bíblia. Moisés, né, ele intercedeu pelo povo. Samuel, ele perseverou em oração por Israel. Daniel, ele intercedeu por restauração. Né? Esté, ela colocou-se na brecha pela nação. Ela intercedeu ali diante o rei pelo povo. Paulo, ele carregou a igreja em oração. E Jesus, ele é o nosso perfeito intercessor, porque ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito. Né? Nós não precisamos mais de sacerdotes dentro da igreja. Por quê? Porque Jesus, ele foi o sacerdote completo. Tudo se consumiu em Jesus. Porém, Jesus é o único que poderia ser o mediador perfeito, aquele que também poderia limpar o homem do pecado. Não é? Só ele poderia oferecer um sacrifício perfeito ao Senhor. Aliás, ele é o sacrifício perfeito. E ele é aquele que apresenta o sacrifício perfeito a Deus. Porém, apesar de Jesus ser o sumo sacerdote, tudo realmente se consumir ali nele, nós somos chamados de sacerdócio real, o sacerdócio santo. Por quê? Porque essa responsabilidade continua conosco. Essa responsabilidade de estar na brecha, essa responsabilidade de interceder pela vontade de Deus na terra, né? Essa responsabilidade de pegar a dor do outro e fazer da dor do outro a minha. Então, apesar de Jesus ser o nosso sumo sacerdote, ele passa também essa responsabilidade de interceder para nós, ok? Então, identidade sacerdotal. Né? Para a gente entender o que é isso, essa identidade sacerdotal, que a gente vê lá em 1 Pedro 2,5, o que fala? Fala assim, olha, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, Pedro, ele nos chama de sacerdócio santo. Né? Então, para a gente entender o que é isso, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento e entender qual era a função do sacerdote. E a função do sacerdote era o quê? Era representar o povo diante de Deus, era representar Deus diante do povo, era ministrar na presença, e ministrar aqui tem a ver com serviço, né? Ele oferecia sacrifícios, ele ensinava a santidade e ele apontava para Cristo. Então, no Antigo Testamento, esse daqui era o sacerdote. Ele tinha até vestimentas específicas que ele tinha que usar durante os cultos, né? Quando ele entrava também ali no Santo dos Santos. Então, essas aqui eram as responsabilidades do sacerdote. Então, se isso tudo se cumpriu em Jesus, por que nós precisamos, então, continuar isso? Porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito, aquele que abriu o caminho definitivo para Deus. Você pode ler lá em Hebreus 4, versículo 14 a 16. Por meio da obra de Jesus na cruz, todos os que estão nele passam a participar dessa realidade, ou ser chamado de sacerdócio santo, como está lá em 1 Pedro 2,5, não é? Então, somente quando a gente une essas duas perspectivas, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente consegue entender plenamente o que é viver esse sacerdócio santo. Né? E eu queria aqui estudar com você um pouco o que Pedro diz, né, nesse versículo. E eu quero só dar um contexto muito rápido. Pedro estava ali escrevendo para crentes que não eram judeus, né? E eles estavam assim um pouco sem identidade. E Pedro, quando ele fala de sacerdócio santo, ele está introduzindo algo que para aqueles cristãos daquela época não era comum. Então, o que Pedro fez ali, ele pegou algo que era uma referência judaica, né, e ele aplicou para ensinar o quê? Que não estava mais restringido somente a um povo. A presença de Deus não estava restringido mais só ao sacerdote, mas estava agora disponível para todos nós, ok? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Quais são as palavras-chave, né, desse versículo? Primeiro, pedras vivas. Se a gente vê no versículo 4, Pedro fala que Jesus foi a pedra de valor rejeitada. Mas aqui, no versículo 5, ele nos chama de pedras vivas. Por quê? Porque o intercessor, gente, ele não pode atuar sozinho. Ele é uma peça de um fundamento. Então, nós somos pedras vivas, por quê? Porque a gente não está isolado. O intercessor, o cristão, ele não está isolado. Ele faz parte de um corpo, ele faz parte de uma construção, ok? E pedra viva, aquela que dá força, mas força com vida, não uma pedra, né? Essas pedras que você vê aí, às vezes até na natureza, pode ser até uma pedra muito bonita, mas ela é morta, ela não tem movimento, ela não tem vida.
E nós não, em Cristo, nós somos pedras vivas, né? Casa espiritual. No Antigo Testamento, o templo era o lugar da presença de Deus, né? Agora o quê? O povo, nós somos o templo do Espírito. Então, a presença de Deus não estava mais limitada somente a um lugar, ou somente um povo que tinha acesso àquele lugar, mas não, agora habita dentro de nós, ok? E aí ele fala, sacerdócio santo, que é o texto, né? O centro do texto. Né? Sacerdócio santo quer dizer o quê? Tem a ver com separação, com consagração, com pureza, acesso, né, à presença de Deus, acesso à presença. Então, sacerdócio santo tem a ver com isso também, ok? Não é apenas posição, é estilo de vida, quero reforçar isso. Né? Sacrifícios espirituais. Por que Pedro falou sobre sacrifícios? E sacrifício espiritual? Porque no Antigo Testamento, o sacrifício era feito o quê? Com animais. Era um sacrifício físico. Jesus na cruz, ele se fez o sacrifício perfeito. Ok? Mas Pedro está falando aqui de sacrifícios espirituais. Não é? Tem a ver com o quê? Vida entregue. Tem a ver com louvor, louvor no sentido de adoração. Tem que a ver com oração. Tem a ver com intercessão também. E a intercessão não deixa de ser um sacrifício espiritual que oferecemos a Deus. Ok? E isso tudo por meio de Jesus Cristo. Ele é o centro da intercessão. Não existe intercessão bíblica sem Jesus. Ele vive e sempre está intercedendo por nós, porque ele é o nosso mediador perfeito. É ele que nos deu acesso. Ele é o sumo sacerdote. Então é somente por meio de Jesus que nós somos intercessores e nós temos acesso à presença e à vontade de Deus. Vamos ver então algumas características, diferenças e similaridades do sacerdote e do intercessor. Então, o sacerdote no Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus. No intercessor, ele leva pessoas diante de Deus, não é? Ele representava Deus diante do povo. Ele ministrava ou ele servia na presença. Ele oferecia sacrifícios. Ele ensinava a santidade e ele apontava para Cristo. O intercessor, ele leva pessoas diante de Deus, ele vive na presença contínua. Agora não depende mais de estar no Santo dos Santos, mas nós podemos viver continuamente na presença do Senhor. Né? Ele coopera espiritualmente, o intercessor. Ele carrega responsabilidades espirituais, assim como o sacerdote também. Ele intercede pela restauração dos outros. Lembrando, não no sentido de substituir Cristo, né? Mas participando daquilo que o Senhor nos deu acesso. Então, essa é a identidade do intercessor. E essa também é a identidade do sacerdote. Né? A intercessão não é uma função espiritual que alguns exercem. É a expressão do sacerdócio que todos receberam em Cristo. E todos são chamados. Porém, alguns estão dispostos a estar na brecha. Ok? Então, só para resumir, a função do intercessor, né, estar diante de Deus em favor dos homens, né, é levar a necessidade a Deus, é responder ao que Deus deseja fazer. Né, o estilo de vida do intercessor. O intercessor deixa de ser prática ocasional e se torna um estilo de vida. Né? Ele não vive para si, mas deve ter uma vida marcada por comunhão com Deus, com consagração e serviço aos outros. O foco não está mais em mim, mas o foco está na vontade de Deus e no que Deus deseja para o outro. Ok? E eu queria falar rapidamente sobre o caráter do intercessor, o que deveria ser parte do nosso caráter. São 5 coisas. A primeira é santidade e consagração. Né? Acho que todo cristão entende isso. Consagrados ao serviço do Senhor. Né? Se afastar daquilo, de tudo que é impuro. Você pode ler lá em Romanos 12, 1 Pedro 1 também, é uma referência para você ler. Né? Deus como herança. O sacerdote da tribo de Levi, eles não recebiam herança como as outras tribos, porque a herança deles era o Senhor. Né? Deus era a sua herança. Você pode ler lá em Ezequiel 44. Né? Isso aponta para uma verdade espiritual. E aqui, intercessor, eu preciso ser muito honesta com você, porque a verdade é que muitas vezes você vai ser esquecido. Muitas vezes você vai experimentar a ingratidão. Muitas vezes você vai experimentar a injustiça. Porque você entende a vontade de Deus, você quer exercer a vontade de Deus, mas nem sempre as pessoas estão abertas para isso. Então se prepare porque você vai ser injustiçado, você vai ser esquecido. Mas eu quero te dizer que a sua herança está no Senhor e Ele te recompensará muito mais do que você merece, porque de fato nós não merecemos nada, é só através de Jesus. Mas a nossa herança, a nossa recompensa está no Senhor, ok?
Outro fundamento que precisa fazer parte do nosso caráter. Nós precisamos entender que é pelo sangue e pelo Espírito. O sangue, o sacrifício de Jesus ali na cruz. Aquilo que Jesus fez na cruz. É somente por esse sacrifício que nós temos acesso ao Pai. É somente por esse sacrifício que nós temos também essa responsabilidade. Mas é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos dirige. Então nós precisamos entender sempre isso, que não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, não é por aquilo que nós achamos, não é sobre as nossas opiniões, mas é sobre a vontade de Deus. E somente o Espírito Santo pode nos dar esse discernimento. E um outro ponto principal aqui, o amor precisa ser a nossa motivação. Quando eu falo amor, eu não estou falando do sentimento, né? Aquela paixão, aquela coisa boa, não. Muitas vezes o amor vai ser a sua obediência. Porque Deus vai te chamar para interceder por causas que você não quer, por pessoas que você não ama. E aí? E aí vem a sua motivação. Aí vem a sua obediência. Aí vem o quão você está realmente disposto a fazer a vontade de Deus e não a sua. Então o amor é que vai te ajudar também a fazer essas coisas. Né? O Espírito Santo capacita. Mas o amor, essa motivação certa, né, é que vai te mover na direção da vontade de Deus. Né? E também quebrantamento. Nós precisamos entender, gente, que a gente precisa ser livre do orgulho espiritual. Que a gente precisa ser livre, sabe, dessa coisa de achar que eu tenho um status, eu tenho um patamar. Não. Todos nós somos servos. O maior no reino de Deus é o servo, é o menor. E infelizmente nós temos vivido um evangelho que está sempre querendo se autopromover, que está sempre querendo tratar o pecado como se fosse uma coisa normal, uma coisa que não irrita Deus, uma coisa que não ira Deus. E nós precisamos voltar a falar de pecado. Nós precisamos colocar nome aos nossos bois. Não é, ai, Senhor, perdoe por todos os meus pecados. Não, Deus, me perdoe pela minha mentira. Me perdoe, Deus, pela minha preguiça. Me perdoe, Deus, pelo meu ódio. Nós precisamos colocar nomes nos nossos pecados, porque isso tem a ver com quebrantamento. Isso tem a ver com a nossa honestidade diante de Deus. Então, o intercessor, ele precisa ser quebrantado. Né? Como diz lá em Salmo 51, 17, que eu amo muito. O Senhor, Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. E isso precisa fazer parte do nosso caráter como intercessor. Já estamos caminhando para o final da nossa aula e agora nós vamos falar sobre maturidade. Maturidade espiritual. O que é isso? Maturidade espiritual. Porque nós falamos, né, sobre oração, intercessão, as responsabilidades, o perfil do intercessor, o caráter, né, que o intercessor deve ter. E isso tudo é por duas coisas. É pela graça de Deus que nós vamos alcançar isso. E também a nossa maturidade espiritual. E maturidade espiritual, gente, ela está muito ligada à nossa fé. Porque não tem como você crescer diante de Deus, né? Sem você ter fé, sem você crer que é Deus que está te levantando, que é Deus que está te chamando, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Então, fé, a gente vê ali nas Escrituras, que é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, a gente só vai entender a vontade de Deus quando a gente está disposto a abrir mão das nossas dúvidas, né? E pela fé crer. E pela fé fazer. E se a gente for analisar, olha, isso não é algo fácil, mas é algo que nos mostra como que nós podemos crescer na presença de Deus. Porque a sua fé, como intercessor, ela não precisa ser aquela fé gigante, mas ela precisa ser crescente. Aliás, ela não precisa começar como uma fé gigante, mas ela precisa ser crescente. A gente pode ver o exemplo de Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés ali diante da sarça ardente. Moisés deu todas as desculpas possíveis. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eles não vão acreditar em mim. A ponto de Deus ficar irritado com Moisés. Se você ler lá em Êxodo, você vai ver isso. Não é? Mas por quê? Porque a fé dele era pequena naquele momento. Só que depois a gente vê um Moisés corajoso na frente ali de Faraó. A gente vê um Moisés corajoso ali em frente do Mar Vermelho. A gente vê Moisés irritado muitas vezes, mas também forte e firme diante do povo. Então a fé, não são todas as pessoas que têm facilidade com a fé. Ela não precisa ser gigante, gente, mas ela precisa ser crescente. Ela precisa crescer diante das nossas experiências. Ela precisa crescer diante das nossas situações.
E a fé sem discernimento, ela se torna cega e ela se torna desequilibrada. Por que eu digo isso? Isso quer dizer que fé tem um limite? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que, como intercessor, você pode crer que Deus vai fazer aquilo, mas você precisa ter discernimento se Ele quer fazer aquilo, se Ele está naquilo. Então a fé, ela precisa andar juntinho do discernimento, né? E o que é esse discernimento dentro da intercessão? Discernimento na intercessão é a gente ter essa sensibilidade de entender a voz de Deus, de entender a vontade dele, de entender o coração dele, de entender o tempo dele. Porque muitas vezes a gente quer continuar orando até Deus dizer sim. E Jesus falou que nós precisamos ser, como é que fala? Insistentes mesmo na oração, né? Lá em Lucas 18, eu acredito, que Jesus fala sobre isso. Mas, se a gente olhar também ali naquele texto de Lucas, acredito que Lucas 18, a viúva, ela orava por algo que era justo, algo que fazia parte da vontade e do caráter de Deus. Esse foi o discernimento que ela teve, ok? Jesus ensinou isso também. Então, esse discernimento espiritual é entender o tempo de Deus. Porque a gente pode ver o exemplo de Davi, né? Quando o profeta Natan chegou ali diante de Davi e entregou o juízo de Deus, né? Que por conta do pecado de Davi e, né, contra a Batseba, a família dela, né? A criança que ela esperava iria morrer. Então ali já tinha um juízo, já tinha um decreto. Só que o que Davi falou? Ele pensou, ele falou: quem sabe Deus pode ter misericórdia de mim. E ele jejuou e ele intercedeu. E as pessoas que estavam em volta ali ficaram preocupadas com Davi porque ele não se levantava, ele não saía daquele lugar de humilhação, né, ele realmente prostrado. E ele ficou ali mais ou menos uma semana, eu acredito, sem comer, sem beber nada. E as pessoas, quando a criança veio a notícia que a criança faleceu, eles ficaram tão preocupados de falar com Davi, porque eles pensaram, se doente ele já estava desse jeito. Imagine quando ele descobrir que a criança faleceu. Só que Davi, ao ouvir a notícia, o que ele fez? Ele teve discernimento, que aquela ali foi a vontade de Deus, que o juízo de Deus realmente se estabeleceu. E o que ele fez? Ele levantou, ele tomou um banho, ele se ungiu, não é? E ele foi ao templo adorar. E só depois ele comeu. Então Davi, ele nos mostra o quanto que o discernimento dele, ele teve fé sim que Deus poderia mudar de ideia, mas ele discerniu que a vontade de Deus não era aquilo que ele queria. Só que ele foi maduro o suficiente para adorar, independente do não de Deus. E olha que esse é o mesmo Davi que escreveu os Salmos, que falou que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Será que faltou quebrantamento no coração de Davi? Não. É porque a vontade do Senhor ela é soberana. E vai ter horas que ele vai dizer não para a gente. E nós precisamos ter maturidade de perseverar, independente se a resposta do Senhor é diferente daquilo que nós queríamos, daquilo que nós desejamos. Não é? Então, o intercessor maduro, ele não tenta prolongar aquilo que Deus já concluiu. A maturidade aceita a vontade de Deus sem resistência. E isso só é possível quando a gente entende que não invocamos a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, olha, a fé sustenta a intercessão enquanto há direção. O discernimento reconhece quando a resposta foi estabelecida. E a maturidade aceita a vontade de Deus, sem resistência. Então, nós precisamos buscar essa maturidade espiritual, essa maturidade diante de Deus, porque não se iluda. Vai ter momentos que você não vai entender nada. Vai ter momentos que você vai ter uma fé gigante. E Deus vai responder ao contrário daquilo que você queria. Não desista, meu irmão. Persevere, porque lá no final você vai entender. Lá no final você vai experimentar que realmente a vontade de Deus ela foi melhor para você. Ok? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você possa continuar querendo ser um intercessor, né? Agora com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de fundamento, porque essa aula realmente é fundamento, né, daquilo que nós entendemos ser intercessão. E você é convidado a participar da nossa escola. São 7 aulas, nós concluímos já a primeira, mas você ainda tem tempo de se inscrever para a segunda, né, para a segunda aula. E você também é convidado a participar dessa rede de intercessores que nós estamos criando. Porque, de novo, o Senhor me levantou para levantar intercessores com conhecimento, com autoridade e com propósito. Que Deus te abençoe.